Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. O Senhor está aqui, na tarde dessa igreja, nesse lugar. É apenas um ambiente, Senhor. Mas eu estou com as minhas mãos levantadas aos céus nesse momento. Vem me usar conforme a tua vontade, vem me usar conforme tu queres, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para levar o seu evangelho como o Senhor quer que eu leve. Estou aqui, Senhor, para queimar o teu Espírito Santo dentro do meu altar que o Senhor construiu aqui dentro de mim. Como o Senhor falou naquele dia, que aquele altar feito pelos homens, aquele templo feito pelos homens, o Senhor destruiria em 3 dias. E em 3 dias o Senhor faria um novo templo, que não era habitado mais, que não era construído pelas mãos humanas, mas pelo Senhor. Então eis-me aqui, ó Deus. Esse altar é seu, Jesus. Tenho te buscado, Senhor. Tenho clamado pela tua presença. Tenho tido renúncias pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor, e usa-me conforme a tua vontade. Põe a tua autoridade na minha boca nessa noite, Senhor, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para levar a sua palavra, para levar a transformação para aqueles que precisam ser transformados, ó Deus. Nesse momento, em nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua glória ainda mais forte, vem com o teu Espírito Santo ainda com mais intensidade sobre este lugar. Venha dissipar todas as trevas dessa noite, e que o inimigo caia por terra em teu nome, Jesus, e que a luz do Espírito Santo venha estar sobre este altar, e que o inimigo não possa ficar encoberto nesse lugar, ó Deus. Que o discernimento do teu Espírito Santo, que a fortaleza que é o Senhor, venha dissipar as trevas nessa noite, ó Deus, e que o derramar da tua glória, o derramar do teu Espírito Santo venha ser derramado em cada templo nessa noite. Venha fazer uma limpeza em cada templo, ó Deus. Venha restaurar aqueles altares que já estão quebrados, ó Deus. Venha agora restaurar, mas venha restaurar quebrantando os corações, quebrantando cada vida. Oh Jesus, vem agora, Pai, trazendo um coração mole para cada um, ó Deus. Não deixe que os corações não ficarem endurecidos. Não venha, Senhor, não deixa com que o inimigo venha desviar a sua palavra, ó Deus, para que ela não venha entrar nas vidas, mas que agora, como uma flecha, ela venha ser cravada nos nossos corações, e como muitas águas, ó Deus, venha passar em nossas vidas nessa noite, ó Jesus, e que nós venhamos ser transformados pelo teu Espírito Santo, e assim seja em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Toma assento, por favor. E eu quero dizer que a oração ela é a chave de tudo que existe no nosso meio, na terra, no meio espiritual. A única forma que nós temos de ser ligados ao Senhor é através da oração. Sem ela, igreja, nada vai adiantar. O louvor, ele é ligar a adoração ao Senhor, mas a tua oração, as tuas renúncias, o teu jeito de viver é você estar ligado no Senhor. E que nessa noite, igreja, nenhuma fraqueza espiritual, nem uma potestade maligna, nem uma enfermidade, nem um desespero, nem uma angústia, nem uma ansiedade venha tirar a adoração da nossa boca. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. O nosso semblante ele foi feito para ser a semelhança do Deus vivo. E o nosso Deus, ele é alegre, é felicidade, é paz, é amor, é tranquilidade. Então, se na tua vida não existe tranquilidade, não existe paz, existe ansiedade, existem angústias, então algo não está certo, porque a palavra do Senhor fala assim, que no mundo nós teremos aflições, da mesma forma que Jesus teve as suas aflições, mas ele resplandecia a face do Deus vivo, e por ele acreditar e crer e não se entregar ao pecado, não se entregar às fraquezas desse mundo, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e está sentado à direita
do Deus Todo-Poderoso. E Ele tem a autoridade nas suas mãos. E é essa autoridade que Ele passou para a igreja. Quando Ele chega para Pedro e fala: ei Pedro, você me ama, Pedro? Pela terceira vez Ele fala, e Pedro fala: você sabe que eu amo, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ali Ele deu para Pedro a autoridade, mas não só para Pedro. Ele fala: sobre essa pedra edificaria minha igreja. Sobre Pedro? Não, sobre a pedra que é Ele. Quando Daniel tem a visão e vê aquele rei, aquela estátua de Nabucodonosor, que seriam os reis, e ele fala que o final daquela estátua era de barro e vinha uma grande pedra, e aquela pedra era lançada naquela estátua, e aquela estátua simplesmente se despedaçava. Essa pedra é Jesus Cristo, e é essa pedra, igreja, sobre essa pedra que nós temos que estar firmados. Porque quando nós estivermos firmados nessa pedra, igreja, eu quero dizer nessa noite para você: não vai ter potestade dentro da tua casa que vai resistir, não vai ter marido, não vai ter filho, não vai ter angústia, não vai ter ansiedade que vai resistir a glória do Todo-Poderoso. Quando você o buscar verdadeiramente, quando você clamar por Ele verdadeiramente, igreja, nada vai prevalecer, nada vai permanecer. O coração vai ser quebrantado, a transformação vai ocorrer, mas desde que você esteja firmado nessa rocha, desde que você esteja cravado nessa rocha. Chegou a angústia, joga fora. Chegou a ansiedade, joga fora, porque isso não vem de Deus. Dentro do nosso templo, o que é que tem que estar lá dentro? O óleo santo que desce do altar e queima dentro de nós e é transmitido através, recebido pelo nosso Espírito e transmitido através da nossa boca para o meio físico aqui. E é esse óleo santo que expulsa os demônios, é esse óleo santo que dissipa as potestades, é esse óleo santo que faz com que o inimigo fuja. Glória a Deus, aleluia. Quando Satanás tentou roubar o trono de Deus, quando ele desejou o trono de Deus, está escrito em Isaías, ele desejou o trono de Deus, ele foi expulso, e Deus só precisou de um único anjo para o acorrentar. Ele não precisou de uma legião de anjos, não, ele não precisou disso. Um único anjo simplesmente fez todo o serviço, e esse é o nosso Deus, igreja. E você aí com medo muitas vezes, e você aí vivendo angustiado, cantando música, porque vai passar, porque tem que passar mesmo, igreja. No mundo nós podemos ter aflições, mas isso não pode corromper o nosso coração. Isso não pode fazer com que a gente chegue na igreja e a gente chore. Porque as coisas não dão certo, porque as coisas não é isso, porque, ei, Deus, me posiciona como um verdadeiro servo do Senhor, para que eu passe por essa situação, dando glória a Deus, para que amanhã, quando o dia novo chegar sobre a minha vida, eu não venha passar mais por essa dificuldade. Senhor, me leva a essa prova, mas lá no deserto, como o povo de Israel foi louvar o Senhor no deserto, quando Deus leva eles para o deserto, Deus fala assim: faz uma festa para mim no deserto. Quando você for para o deserto, faz uma festa para Deus no deserto. Fala: Senhor, esse deserto aqui é para aprender. Crente, quando passa pelo deserto, a igreja não é para acuar. Não é para acuar. Crente não foi feito para dar acuado. Dentro da tua casa você não pode pôr um louvor. Lá você não pode falar para o teu vizinho de Deus. Por quê? Porque a tua família está cheia de problemas. Expulsa esse demônio da tua família, expulsa. Usa da autoridade que o Senhor colocou sobre a tua vida, sobre as tuas mãos. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque isso não era nem o tema da minha palavra, igreja. Não é nem o tema, não sei porquê. Mas quando o Senhor quer fazer, quando Deus quer fazer, igreja, Ele simplesmente faz. E nós somos um instrumento nas mãos dEle. Nós somos um instrumento. Igreja, quando Davi foi ungido rei, Davi ele era só um pastor de ovelhas. Ele era só um pastor de ovelhas. E quando a palavra fala lá em 1 Samuel, que eu não vou lembrar, deixa eu ver, eu anotei aqui. 1 Samuel 16:13, Davi foi ungido rei,
E a palavra diz assim, que quando ele foi ungido rei, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre a vida de Davi. Você acha que Davi tinha capacidade de matar um gigante? Não, mas há um Espírito de Deus, que é o que nós vamos relatar nessa noite. Há um Espírito de Deus chamado fortaleza, e o Espírito de Deus que chama fortaleza, que é guerreiro, homem de guerra, mulher de guerra, homem de oração, mulher de oração, homem que não se acua diante das dificuldades da sua casa, homem que pode erguer a cabeça para cima e cobrar dos seus filhos que tenham vida e intimidade com Deus, mulher que pode cobrar do seu marido que tenha vida e intimidade com Deus, porque recebeu fortaleza do Senhor, e por onde ela passa, por onde esse homem passa, o inimigo tem que arredar. Não é você que tem que sacuar diante das dificuldades. Erga suas mãos ao céu e fala: Satanás, eu sou derrotado dentro da minha casa. Você não tem força sobre o meu filho, você não tem força sobre a minha esposa, sobre o meu marido, sobre ninguém, porque eu recebi autoridade pelo Senhor para ter domínio sobre tudo que está nessa terra. E Satanás está nessa terra, tem domínio sobre você. E em nome de Jesus, sai. Glória a Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso, igreja. Eu não sei porque eu estou falando isso. Mas eu estou sentindo do Senhor que nós precisamos nos posicionar cada dia mais. Os crentes andam falando: vamos louvar, não louvamos, vamos orar, não oramos. Igreja, nós vamos viver tempos difíceis. Tempos difíceis. E crentes sem Deus, tchau. Tá, você acha que Pedro ia para a cruz? Você acha que Pedro foi para a cruz sem o Espírito Santo? Claro que não. Pega eu aí e manda para a cruz, mas eu oro. Mas se o Senhor estiver no negócio, se você estiver cheio do Espírito Santo, vai chegar tempos difíceis, igreja. Hoje a gente fala da palavra de Deus abertamente, mas vai chegar um tempo que você vai ter que pensar duas vezes antes de falar da palavra dele. E ai daquele que arredar o pé, ai daquele que lançar a mão do arado. A palavra diz assim, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Precisamos nos fortalecer em Deus. Precisamos estar cheios do Senhor. Ah, mas eu não posso porque eu trabalho bastante. Ah, mas eu não leio muito a Bíblia porque... vamos lá na igreja, eu leio lá. Não, igreja, eu estou falando isso por mim também. Não estou cobrando de ninguém sem cobrar de mim. Tem um tempo para ler a Bíblia. Ah, mas eu trabalho bastante, não interessa. Levante de noite, vai de manhã, faça, leia, ore. Eu estou falando isso para mim também, igreja. Tá? Porque, como eu escutei a pastora Camila Barros, você acha que o reino de Deus é oba-oba? Não, o reino de Deus é renúncia, tá? É abandonar os velhos hábitos, tá? É descer nas águas. Lá ficou o velho homem, mas todo dia você tem que matar o velho homem, porque ele quer ressuscitar. Todos os dias vem desejos passados para a sua vida que você precisa renunciar. E uma vida com Deus, igreja, ela é feita de renúncias. No processo da tua vida, no caminhar da tua vida, você vai renunciando coisas. O inimigo ele vai te ofertando coisas. E se você ir pegando, você não vai vencer, chegar lá no final e receber a tua coroa. Porque pelo caminho você já enfraqueceu, você já está cansado, você está sobrecarregado das coisas que o inimigo colocou na tua vida. Mas agora, se você for deixando, vai ficando mais leve, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai trazendo entendimento, o Senhor vai trazendo sabedoria, o Senhor vai te dando fortaleza, o Senhor vai te dando inteligência, o Senhor vai te dando conhecimento, e aí você no decorrer do caminho, vai lá, vai passando aqui, esse é usado por Deus, amém, aquele lá, aquele conselho, cara, me deu meio do inimigo, sai de mim, Satanás, esse que vem de discernimento, comunhão com Deus, igreja, comunhão com Deus. Eu sofro. Igreja, vamos sofrer pela cruz, vamos sofrer por Cristo, mas as coisas que estão sobre a terra, o Senhor nos deu domínio para que nós resolva. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto, estou sofrendo com alguma coisa, estou passando por alguma coisa, na minha casa, igreja, na minha família, eu e a Ana estamos entrando em algum desacordo, vamos sentar na mesa aqui e vamos resolver isso aí, porque isso aqui não dá certo, vamos lá, vamos resolver.
resolvido. Tá, beleza? Bola pra frente. Algo está acontecendo com os nossos filhos. Ó, pesado, isso aqui não está certo, não quero mais. Ponto. É assim que você resolve. Agora, igreja, e fica, e não fala nada, e não resolve, não fala nada, não resolve. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Aí vai se enchendo, vai enchendo a tua alma dessa angústia, dessa ansiedade. O teu espírito vai desfalecendo. Daqui a pouco quando você vai orar o Senhor, o teu cérebro vira um automático. Ai, Deus, o que está acontecendo isso com a minha vida? Ah, Senhor, o que está acontecendo isso, mas aquilo? Daí eu ando na igreja, ah, Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? Igreja, daqui a pouco a tua adoração ao Senhor virou uma lamentação. E os verdadeiros adoradores do Senhor não vivem de lamentações, eles vivem para o adorar e dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Não interessa o que está acontecendo à volta, eu digo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é o meu Salvador, e não interessa se eu tenho ou não tenho, porque aquele que o adora na dificuldade, ou mesmo que o adora na bonança, e assim é o decorrer da vida, igreja. E assim o decorrer da vida, mas tudo isso vai acontecer desde que você esteja plantado na rocha, que é Cristo. Desde que você esteja plantado na rocha. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas vêm acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono, e o que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, oh glória a Deus, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E a igreja diz: enviados por toda a terra. E quem era esse cordeiro que tinha os 7 chifres? Meu Deus do céu! Quer dizer que o cordeiro tinha 7 chifres. O cordeiro estava representando Cristo com os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele sobe aos céus, aquele mesmo trono que Satanás desejou, mas que ele não foi digno de receber. Mas aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos deu a salvação, a alegria, a paz, a tranquilidade, o amor, a esperança, esse morreu na cruz do Calvário e subiu aos céus e sentou-se nesse trono. E a palavra diz que ele tinha os 7 Espíritos de Deus que estavam sobre a terra. Ele enviou os 7 Espíritos de Deus para toda a terra. Para quê, igreja?
para o inimigo? Não, para você que está sentado nessas cadeiras hoje, para aqueles que estão lá fora sendo oprimidos, para aqueles que o inimigo está dizendo assim que eles já não valem mais nada, que as coisas não dão mais certo na vida deles, que eles já estão velhos, tá? Que agora é só esperar a morte, que isso, mais aquilo. Mas isso eu quero dizer assim, que aquele que tem o Espírito Santo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de enfermidade, Eliseu mesmo em estado de osso, igreja, ressuscitou o homem, igreja. Mesmo em um estado de osso, Pedro, que a sua sombra não falava nada, mas a outra ele passava, a própria sombra de Pedro curava os enfermos. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que está cravado sobre a rocha, igreja, ergue as mãos para os céus, e o inferno tem que tremer, igreja. Tem que tremer, o inferno tem que tremer. O inimigo não pode fazer o que bem entende dentro da tua casa, da tua família. Não pode, igreja. Não pode. Se posicione. E se não faz, cuide. Porque se você dá bobeira, ele entra lá e faz pior ainda. Faz pior. E os 7 Espíritos de Deus, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, no livro de Isaías 11. Isaías 11, a partir do capítulo 1, começa a falar um pouquinho do que é os Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Não. As personalidades do Espírito Santo na nossa vida. E isso começa, igreja, como eu falei, quando Davi foi ungido rei, quando Samuel chega para Davi ungir. Isso foi a primeira crônica, só que você vai entender. E diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele e veio fortaleza, conhecimento, sabedoria, inteligência. O cara sozinho, um exército tinha medo de ir contra ele. Ele sozinho, igreja, o exército tinha medo. Quando Absalão falou, vamos lá, matamos o próprio filho, vamos armar uma emboscada. O cara chegou nele, calma aí. Teu pai era um homem de guerra, você acha que ele vai estar no meio? Cara inteligente, igreja. Sabedoria, você acha que sabedoria vem só de estudar? Inteligência pode vir. Intelectual, eu estudo, eu vejo e tal, falo de várias coisas, mas intimidade com Deus traz sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, fortaleza. Não tem como derrotar. Embora o cara caiu, como eu falei, se você dá bobeira, o inimigo vem e te traga. Se nós dá bobeira, o inimigo nos traga, igreja. Ele está toda hora buscando por uma brecha. Ele está buscando por uma brecha. O que ele veio? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele está esperando, tá? Ele está esperando para que você perca a tua salvação. E sabe o que é o pior? Tá? Ele quer o quê? Para que um dia ele chegue assim, olha Deus, olha, esse é o teu povo. Olha, é o teu povo. E eu fiz isso, mais aquilo. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, não foi por Eva. Eva, ela recebeu do fruto, porém ela era esposa de Adão. Mas as coisas só aconteceram quando Adão comeu do fruto proibido. E isso, como a pastora falou aqui, a autoridade, e eu não estou sendo machista aqui, a autoridade dentro de uma casa é do homem. É do homem, tá? É do homem. Eu não estou sendo machista, tá? Eu não estou sendo machista. A autoridade é do homem. Quando o homem se posiciona dentro da casa, uma mãe ela pode orar 10, 20, 30 anos por um filho para se converter. Vai se converter? Sim. Pode orar 10 minutos, ele pode se converter? Sim. Mas a probabilidade
do filho se converter muito mais rápido é quando o pai se posiciona dentro da casa. É quando o homem se posiciona. É bíblico, vai estudar a Bíblia. Não estou sendo machista, mas a autoridade, tem pessoas aqui que podem confirmar do que eu estou falando. A autoridade do lar é o homem. Está falando a mulher como submissa ao homem. Não está falando que o homem tem a autoridade sobre a mulher, não. Submissão quer dizer o quê? Que caminhar junto. Mas a autoridade está sobre o homem. Você acha que é difícil ser submissa ao homem? Muitas vezes essa palavra ela vem como machista. Mas Cristo fala bem assim, ó. Cristo fala bem assim: a mulher seja submissa ao homem e o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é mais difícil? Submissão ou morrer pela sua esposa? O homem, ele tem que morrer pela sua família. O homem, ele foi feito para isso. O homem de verdade foi feito para isso. O homem mesmo. Nós estamos falando de quando existe um domínio fraco, que isso vem de Satanás, porque o Satanás ele vem para distorcer as coisas de Deus. Satanás ele vem para isso. Ele veio para distorcer as coisas de Deus. E eu não estou sendo machista, não entendam dessa forma. Mas a autoridade do homem dentro da casa, estou falando espiritual, não estou falando machista. Não é isso. Mas a autoridade, o homem, ele tem essa autoridade dada por Deus. E ele tem que morrer pela esposa. Ele tem que dar a vida dele pela esposa. O que é mais difícil? Dar a vida ou submissão? O papel do homem é esse. Fomos feitos para isso. Por isso não aguenta uma pressão. Estou falando de homens. Né? Mas isso vem do quê? Vem de Deus. Isso vem de Deus, gente. É você orar ao Senhor, você buscar o Senhor e o Senhor trazer dentro do lar o papel da mulher, o papel do homem. Aí as coisas começam a caminhar certo dentro de casa. As coisas começam a inverter os papéis. O homem faz uma coisa, a mulher faz outra. É o que o inimigo está tentando fazer sobre a humanidade. Aí os filhos crescem todos desorientados. Por quê? Porque não vem sabedoria de Deus, não vem conhecimento de Deus. E a palavra lá no livro de Isaías começa falando sobre isso. Sobre a questão do quê? De ter sabedoria. Se nós queremos vencer esse mundo, nós precisamos das 7 personalidades de Deus, que começa lá. Do trono de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Está falando de quê? Do rebento de Jessé, da descendência de Jessé. Vai vir um homem, Jesus Cristo, e ele vai receber o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Igreja, eu não estou aqui para pegar no pé de ninguém. Eu estou aqui para ler a palavra, eu estou aqui para falar a palavra do Senhor. E isso serve para mim também. Mas nós, como cristãos, nós precisamos desses 7 Espíritos de Deus, desses 7 personalidades, começando por aquele que Jesus fala assim: eu vou, porém enviarei um, que se eu não ir, ele não vem, que é o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo vem as personalidades do Espírito Santo na nossa vida. Vem as personalidades, porque muitas vezes estamos cansados, porque muitas vezes estamos angustiados, porque muitas vezes estamos ansiosos, porque algo não está certo. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus ele vem com uma paz, e uma paz que ela se sobressai de todo tipo de paz, de tudo aquilo que a gente possa imaginar, que a gente tenha conhecimento. Então, se você já está sem paz, então algo está faltando do Senhor na sua vida.
mas diante das dificuldades, como é que você consegue tratar? Como que você consegue, vamos pegar pelo português, como que você consegue dar o teu jeito para que as coisas dessa terra não venham afetar a tua vida espiritual? Isso vem do Senhor nas nossas vidas. E eu marquei algumas coisas, que falando sobre sabedoria, eu vou ler com a igreja aqui, e a igreja vai tirando as suas conclusões. A sabedoria é entendida como a habilidade de viver de acordo com a vontade de Deus, o que envolve discernimento, bom senso e a tomada de decisões corretas, sendo um dom divino a ser buscado através da oração e da meditação na palavra sagrada. E é a Bíblia. Orar ao Senhor, buscar pelo Senhor. É como eu falei, a gente muitas vezes está tão cansado, que a gente virou uma lamentação a Deus, e a gente esquece de parar e sentar e falar: Senhor, fala no meu coração, o que é que eu preciso fazer para que isso mude na minha vida? Porque se a gente começar a olhar a nossa volta, é como Isaías antes de ter o Espírito Santo. Isaías antes de ter o Espírito Santo, antes de receber Deus na vida dele, ele olhava a terra e dizia: essa terra está imunda, essa terra não presta. Mas quando Isaías recebe o Senhor na vida dele, e o Senhor leva ele em uma visão e diz: nossa Deus, essa terra está cheia da tua graça. Quem sabe você enxerga pessoas de uma forma, mas o Senhor quer que você comece a enxergar elas de uma forma diferente. Você olhar através daquilo. Porque quando Moisés estava lá em cima do monte, e Deus falando com Moisés: ei, Moisés, é o seguinte, as vestes de Arão, então vai ser assim, vai ser assado, e eu vou colocar a veste dele assim, e ele vai entrar na minha presença assim, e tal, e falando. O que é que Arão estava fazendo lá embaixo, no pé do monte? O que eles estavam fazendo lá embaixo? Arão, ele estava criando um bezerro de ouro para Israel adorar. E Deus conversando com Moisés lá em cima, ele falando sobre quem? Sobre Arão. Você acha que Deus não estava vendo o que Arão estava fazendo? Mas Deus sabia que em Arão ia se transformar. E é assim, igreja, o Senhor, ele não enxerga nós como nós nos vemos. Muitas vezes você pode olhar para mim e me ver cheio de defeitos, cheio de nossa, Deus é isso é pior, tem isso, tal. Mas o Senhor não nos vê, o Senhor nos vê o propósito que Ele colocou nas nossas vidas. E nós precisamos buscar esse propósito. Nós precisamos buscar o Senhor sobre esse propósito. E como que nós buscamos o Senhor nesse propósito? As nossas renúncias, os prazeres, as coisas que a gente quer fazer, nós precisamos. Não estou dizendo que Deus tem o prazer em que você sofra. Não é isso. Tá? Eu estou dizendo assim, que se você buscar pela presença dele, ele vai te ensinar o que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira paz, o que é verdadeiro amor, o que é verdadeiramente estar em Cristo. Porque aquilo que a gente busca físico, hoje a gente recebe, amanhã eu já não quero mais isso. Eu já quero outra coisa. Por quê? Porque o ser humano, como inimigo, ele é um poço sem fim. Tá? A carne busca o quê? Busca pela terra. A carne busca pelos prazeres. Mas o Espírito busca pelo Senhor, gente. E a primeira coisa que vem é o quê? É a sabedoria. E após a sabedoria vem qual? Vem o Espírito do Senhor, a sabedoria e a inteligência. Eu peguei alguns significados. Na Bíblia, inteligência refere-se à capacidade de discernimento, compreensão e aplicação de conhecimento. A inteligência está ligada ao conhecimento e à compreensão das coisas, incluindo a compreensão das Escrituras e das verdades divinas. A inteligência é um dom que Deus confere aos seus filhos para que possam compreender o mundo e a sua vontade. Buscar por sabedoria, buscar por inteligência. No livro de Provérbios fala sobre a sabedoria. Quem a encontrará? Quem encontrará? Aquele que a encontrar vai dominar tudo. Vai dominar a igreja. Sabedoria, inteligência, outro Espírito de Deus. Conselho.
É uma graça divina que ilumina a consciência para tomar decisões corretas e justas, guiando o indivíduo a discernir os caminhos da vontade de Deus em qualquer circunstância da vida. Vida de oração a Deus, igreja. Discernimento, inteligência. Igreja, se você buscar do Senhor, você não dá burro em ponta de faca. Você está indo para um caminho, ele vem e ele isso aqui não está legal para você, vem para cá. Ei, Abraão, você foi para o caminho errado, agora você volta aqui no início, Abraão. Daí vamos começar de volta aqui, aqui você vai ser o caminho certo. E aí eu vou fazer de você uma grande nação. Sai aí do Egito, Abraão, porque não deu certo esse teu próprio dizer que eu faço. Igreja, é buscar do Senhor. É buscar do Senhor, igreja. E o próximo? Fortaleza. É um dom do Espírito Santo que dá ao cristão a coragem e a firmeza para enfrentar as adversidades, provações e perseguições da vida, mantendo a fé em Deus. Precisamos ter uma fortaleza, precisamos buscar desse espírito de fortaleza. Buscar pelo espírito de fortaleza. E a sequência, igreja, que vem, conhecimento. E essa palavra de conhecimento, igreja, aí você acha que conhecimento é você conhecer as coisas. Não, conhecimento é aqui. Discernimento. Conhecer, tornar conhecido algo. Você acha que, um exemplo, o sonho que Daniel interpretou, você acha que conhecimento é Deus revelar que está oculto. Conhecimento, você torna ter conhecimento do que está acontecendo dentro da tua casa. Por que é que as coisas não estão acontecendo? Por que é que eu estou orando e não está sendo transformado? Por que é que eu estou fazendo e as coisas não estão acontecendo? Ei, Deus, eu preciso desse conhecimento. Daniel não só recebeu o que ele queria saber, como que vai ser de Israel, mas como Deus revelou a ele. Teve o conhecimento do que ia acontecer com Israel nos 70 anos e o que aconteceria até a vinda do Messias e até a volta do Messias. Daniel teve conhecimento. Aquele que anda com Deus, igreja, não cai na peleja. Aquele que anda com Deus passa por onde for, não é morto pelo inimigo, igreja, porque tem os Espíritos do Senhor, fortaleza, coragem para entrar no campo do inimigo, coragem para derrotar o gigante, conhecimento no terreno do inimigo. Você acha que Deus não revelou a Davi? Ei, o único lugar que você vai poder acertar vai ser na testa do indivíduo, pois então é aqui mesmo. Coragem, fortaleza, conhecimento, revelação que vem de Deus. O que está acontecendo na tua vida? Deus, o que está acontecendo comigo? Revela-me o que é isso, que é aquilo. Igreja, o Senhor tem revelado coisas a mim em sonhos. Deus tem tratado comigo coisas em sonhos. Deus tem trazido discernimento para a minha vida. Eu olho as coisas e eu vejo isso é sábio, aquilo é assim, esse é dessa forma. O Senhor tem revelado, igreja, coisas desde que você o busque. Porque Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus tem esse compromisso. E temor. Respeito filial e uma reverência profunda pela sua santidade e bondade, que nos impele a não ofendê-lo e a evitar o pecado por amor e não por receio de punição. A minha questão, eu vou para a igreja porque eu quero receber algo? Ou eu vou para a igreja por amor ao Senhor? Eu vou orar para que só o inimigo saia, né, da minha vida, da vida do meu filho? Ou eu vou orar ao Senhor porque eu tenho prazer na presença dEle? Eu vou devolver o meu dízimo porque eu não quero ser que o devorador entre na minha vida? Ou eu vou devolver o meu dízimo porque eu vou fazer por alguém que precisa?
São duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas em amor é diferente de eu buscar por coisas e por temor. Se o inferno não existisse, você estaria aqui hoje? Se o inferno não existisse, você estaria aqui para o adorar? Que bom que a sua resposta seja sim. Porque aqueles que não olharem a mão do arado e continuarem a sua peleja, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, vão chegar no final e o Senhor vem bendito do meu Pai, que o teu nome está escrito no livro da Bíblia. Aquele que quando João chorou e viu um selo, um pergaminho com 7 selos, e ele olhava e dizia: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno de desatar os selos? Quem é digno? E aquele selo, quem é digno? E ele começa a chorar porque não tinha ninguém digno. E aí o anjo fala: ei, João, aquele lá que morreu na cruz do Calvário é digno. E a palavra diz que ele abre os céus. Ele abre os céus. E quando finalizaram o Apocalipse, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E vem bendito do meu Pai. Vem bendito do meu Pai. E tenha terra gloriosa. Amém, igreja? Se coloque em pé. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos por esse culto. Te agradeço pela oportunidade da palavra, Senhor. Traga essa palavra em meu peito, Senhor, porque eu preciso, Jesus, eu preciso dessa palavra. Eu preciso, ó Deus, das personalidades do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar. Te agradeço, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com a igreja antes de eu entregar a palavra, que essa noite eu tive um sonho e nesse sonho a gente comprou, eu com a minha esposa compramos uma terra e essa terra a princípio era muito boa, mas olhava bacana, era algo que a gente sonhava. E veio um amigo meu, conhecido meu, e falou: ei, Edilson, viu, você comprou essa terra aí, cara, mas essa terra ela é meio amaldiçoada, né? Tem algumas coisas que aconteceram no passado, e assim por diante e tal, e as coisas foram acontecendo. E eu percebia que naquele lugar tinha uma escuridão diferente. A iluminação daquela terra não era uma luz de sol, eram trevas naquele lugar. E chegou a noite, a gente foi dormir e eu comecei a ver que aquela noite não era uma noite normal, eram trevas mais escuras do que uma noite, era algo espiritual. E eu falei para minha esposa: eu vou começar a orar e expulsar desse lugar. E eu comecei a orar ao Senhor, e na hora que eu comecei a orar ao Senhor, igreja, aquela escuridão ela foi se dissipando, e a escuridão foi se dissipando, e a luz começou a surgir naquela terra, naquele lugar, como se clareasse o dia, mas o dia era mais claro do que o dia. Não sei se a igreja está me entendendo, eu não estou conseguindo passar, mas era uma claridade, uma iluminação diferente de um dia, mas um dia ensolarado, era mais forte. E nessa que nós estávamos ali, eu comecei a ver pessoas começar a fugir e a correr e fugir de mim. E eu falei: ei, Satanás, agora a luz chegou sobre esse lugar, e eu sei em cada lugar que você está aqui. E eu comecei a expulsar os demônios, e aquelas pessoas começaram a ser manifestando o inimigo, manifestando. Mas pela autoridade de Cristo, igreja, foram todos libertos. E eu quero dizer isso que vem para a nossa vida. Se nós não estivermos em oração ao Senhor, se nós não estivermos buscando pelas 7 personalidades dos Espíritos de Deus, as trevas elas vêm chegando. E em lugares do nosso tempo, que são escuridão.
E dentro do nosso templo, igreja, vamos assim, são como se fossem vários cômodos. E nesses cômodos tem que ter luz, tem que ter o Espírito Santo, porque se não tiver o Espírito Santo, as trevas elas vêm e invadem. E elas invadindo, elas vão ficar escondidas. E tudo que é noite, como diz a Bíblia, se na escuridão a gente anda tropeçando em qualquer lugar. E a gente começa a tropeçar. Mas quando a luz, como fala em Isaías 9, o menino nos nasceu, a luz que veio para as trevas. E as trevas não resistiram à luz, igreja. Então nós precisamos dessa luz dentro de nós. Dentro de nós o Espírito Santo, para dissipar todas as trevas. Não vai ter lugar para o inimigo, não vai ter lugar. E essa luz, igreja, que está dentro de nós, a hora que nós abrimos a nossa boca, essa luz ela vai se manifestar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E as pessoas que vivem em trevas, elas vão tentar fugir, mas o Senhor vai te dar autoridade para que você expulse o demônio, para que essas pessoas venham receber essa luz que é Jesus Cristo. Toma essa palavra, em nome de Jesus, amém?